tudo bem? Eu sou Mona Lisa Gasoli, mentora pedagógica, e estou gravando este vídeo para você que é professor da Educação Básica 1 e prestará o processo seletivo simplificado para contratação temporária de PEB 1 para 2025, tá bom? Pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é que se trata de um vídeo de revisão geral, não é um vídeo no qual eu vou explorar o pensamento e as ideias dos autores com profundidade ou em profundidade, como eu fiz com o grupo de mentoria pedagógica que se preparou, que fez todo o processo para este processo seletivo, tá bom? Então, assim, esse vídeo é mais para você que não conseguiu estudar como gostaria, que está assim um pouco angustiado porque já a prova já vai acontecer e você ainda não conseguiu ver nada viu muito pouco e gostaria de revisar de maneira geral para ir para a prova com ideias mais frescas em relação a cada autor. A primeira coisa que eu quero dizer é que a bibliografia indicada pela VUNESP é uma bibliografia bastante densa e assim ampla. São muitos textos e textos longos, alguns não, outros sim, mas assim, tem livros, tem capítulos, foram indicados artigos, e isso significa que a exigência em termos de apropriação de conhecimento é grande, não tem como negar isso. Mas a vantagem é que a VUNESP é uma banca que é coerente na sua elaboração de questões. Então, ela faz questões que estão relacionadas com os conteúdos indicados na bibliografia, e isso é muito importante, tá bom? Então, existe uma coerência bastante importante na hora da elaboração das questões. Apesar disso, demanda memória, não tem jeito, né? Nós temos que ter bastante conhecimentos adquiridos para conseguir responder as questões de maneira assertiva. Por isso até que eu optei por fazer essa gravação, para poder auxiliar a retomar alguns aspectos de temas, temáticas, autores que vocês já estudaram e vêm estudando ao longo da formação continuada e já estudaram na formação inicial. Então não se trata de algo novo, mas imagino que é uma retomada de conteúdos que já são vistos, que já foram vistos. Tudo bem? Com a diferença de que aqui nós vamos olhar para os textos especificamente. Uma coisa importante, eu não vou fazer nenhuma análise crítica em relação aos textos, mas algumas considerações feitas pelos autores muitas vezes se chocam, vão de encontro e não ao encontro, né? Vão de encontro com defesas pessoais que eu faço e profissionais que eu faço. Mas aqui o meu objetivo não é analisar criticamente os autores, o que seria muito interessante e às vezes eu consigo fazer nos momentos de mentoria. Mas para este vídeo eu acho que não cabe essa forma de análise de abordagem dos textos. Tudo bem? Então vamos lá, vamos começar a estudar a bibliografia básica por meio dos conhecimentos específicos, tá bom? Então, vocês viram que no edital a banca indica conhecimentos específicos, conhecimentos gerais e publicações institucionais. São 3 temáticas. Este vídeo é específico para abordar os conhecimentos específicos para aqueles que prestarão o concurso para PEB 1, Professor da Educação Básica 1. Então, vamos começar pelo primeiro texto indicado, por um dos textos, né, indicado na bibliografia, que é o texto da professora Emília Ferreiro e da professora Ana Teberoski, um dos textos, né? Na verdade, deixa eu só verificar aqui nas minhas anotações. A banca indica 2 textos, tá bom? O Psicogênese da Língua Escrita, que é escrito por ambas, e também um texto que é só da Emília Ferreiro, que é o texto intitulado, o livro, né, intitulado O Ingresso na Escrita e nas Culturas do Escrito, seleção de textos de pesquisa. Eu sugiro que para vocês estudarem este texto, vocês assistam a um vídeo de entrevista que a Emília Ferreiro fez, está disponível no YouTube, no canal, acho que
se eu não estiver enganada, no canal da Nova Escola, porque é a própria Emília Ferreiro falando sobre a temática, tá bom? A síntese que eu vou apresentar aqui é do texto Psicogênese da Língua Escrita, que a Ferreiro escreveu com a Teberoski. Então, como vocês sabem, a temática de pesquisa da Emília Ferreiro e da Ana Teberoski é a psicogênese da língua escrita, ou seja, elas buscaram compreender como se forma, como se constitui, qual é o início, por isso gênese, né? Qual é o início dos processos mentais que dão, que sustentam a apropriação ou a construção da língua escrita pela criança. Tá bom? Isso é a psicogênese da língua escrita de maneira muito sintética, tá bom? Por favor, entendam, né, que nós estamos aqui fazendo uma síntese muito geral. Então, todos os aspectos serão abordados de forma muito sintética. Neste livro, a Emília Ferreira e a Teberos, que vocês sabem, elas se concentram em apresentar os resultados de pesquisa em relação à psicogênese da língua escrita. Mas, para tratar desta temática, elas retomam alguns conceitos fundamentais. E o primeiro conceito, um dos conceitos, é o conceito de leitura. E elas definem leitura como não decodificação. Então, para Teberoski e para Ferreiro, a leitura não é decodificar, ou seja, a língua não é vista como um código que os sujeitos mais novos, né, da nossa geração, da nossa geração, não, da nossa humanidade, dos grupos sociais, vão se apropriar, tá bom? Então, não é decodificação. E a escrita não é cópia. Como que ambas definem escrita? Sistema de representação, tá bom? Um sistema que representa a linguagem, as linguagens e a linguagem oral especificamente. As crianças pensam sobre a língua escrita antes mesmo de escreverem ou lerem, e mesmo antes de entrarem na escola. Então, esse é a grande contribuição que elas dizem que estão trazendo para a humanidade, né? A grande contribuição delas é indicarem. A própria Emília Ferreiro fala isso no vídeo que eu sugeri para vocês. Ela diz: se eu pudesse resumir em uma palavra ou em um conceito, uma ideia, o que eu contribuí em relação ao processo de apropriação da língua escrita, eu diria que destacar com muita ênfase que as crianças pensam sobre o sistema e que elas não são, portanto, crianças passivas e que apenas vão para a escola para se apropriarem daquilo que o outro vai organizar e falar, mas que elas também são muito ativas psiquicamente, né? Não só fisicamente. Fisicamente a gente sabe que elas são muito ativas, mas psiquicamente e em especial em relação à língua escrita. E elas sintetizam, né, o resultado das pesquisas realizadas, que as crianças elas pensam sobre a língua escrita e que elas elaboram algumas hipóteses em relação a essa escrita. E elas dizem, né, ou sintetizam que são 3 grandes hipóteses de escrita. A primeira hipótese é a hipótese que as crianças fazem entre distinguir o que é desenho e o que é escrita. Então, né, num primeiro momento elas começam a perceber que uma coisa é escrever, outra coisa é desenhar. Uma outra hipótese é a construção de formas de diferenciação da escrita, que elas vão chamar de controle qualitativo e controle quantitativo. Ou seja, é aquilo que nós estamos cansados de saber, né? A criança acha que para escrever eu não posso repetir as letras. Letras repetidas não compõem uma palavra, uma palavra escrita, né? Que é a diferenciação qualitativa dessas letras. Então, para eu escrever, eu preciso variar as letras, né? E colocar essas letras, se eu for escrever 2 palavras, eu não posso colocar as mesmas letras na mesma ordem, porque eu não vou estar escrevendo 2 palavras, mas uma palavra só. Já é uma hipótese bastante rebuscada, né? Já tem bastante elaboração. E a outra hipótese é a hipótese quantitativa, que a gente, né, as crianças deduzem, imaginam, criam a ideia de que não podem escrever com menos de 3 letras. Esta hipótese é uma hipótese, essa é a questão do controle, né, da construção do controle de diferenciação qualitativo e quantitativo, é tão forte na criança, é uma ideia tão forte que ela só vai abandonar essa ideia quando ela
começar um outro processo, né? Um processo de apropriação da língua de maneira mais formalizada, vou falar assim. E a terceira grande hipótese que as crianças estabelecem é a hipótese da fonetização da escrita, que é a hipótese que vai diferenciar todo o processo, né? Vocês vejam que ela fala fonetização, pensando aí que a escrita é uma representação da fala, né? Então, a fonetização da escrita é quando a criança começa a perceber que existe relação entre as emissões sonoras e os registros gráficos, né? Ou seja, aquilo que eu falo e o que eu escrevo. Essas duas primeiras hipóteses aqui são hipóteses pré-silábicas, estão dentro daquelas características, das várias características da hipótese pré-silábica. A terceira grande hipótese, que é da fonetização da escrita, é quando a criança entra ou estabelece, não entra, né? A criança estabelece a hipótese silábica. Ou seja, que ela começa a pensar que para escrever eu preciso representar os sons e que esses sons têm pedaços, né? Então, quando eu digo cama, eu estou emitindo 2 sons, por isso eu vou colocar 2 letras, né? Ou 2 marcas gráficas que representem essas letras. E depois, aí, essa grande hipótese da fonetização da escrita, tem várias subcategorias ou subhipóteses. Silábica, que é essa que eu acabei de dizer, silábico-alfabética, que é a transição entre ambas, e a hipótese alfabética. Então, veja que aqui eu estou apresentando uma ideia global daquilo que depois as autoras vão especificar, né? Que eu estou fazendo o que elas fazem, viu, gente? E depois elas vão especificar em cada uma das hipóteses de escrita. Mas eu penso que com essas informações já seja possível responder as questões da prova. Bom, vamos pensar um pouquinho então no texto da Magda Soares? Na verdade, nos textos, porque a banca indica 2 textos da Magda Soares. O livro Alfabetização, a questão dos métodos, e o livro Alfa Letrar, toda criança pode aprender a ler e a escrever. São os 2 livros que elas indicam. O livro Alfabetização, a questão dos métodos, é o último livro que a Magda Soares escreve, né? Então, é o seu livro síntese das suas reflexões, ou seu livro numa fase mais madura, né? Da sua escrita e das pesquisas que ela desenvolveu ao longo da vida. O grande tema de pesquisa da Magda Soares ao longo de toda a sua trajetória profissional foi a articulação entre alfabetização e letramento, né? Que ela vai chamar de alfaletrar. Se eu coloquei o sinal de mais aqui, né? Então, a alfabetização é um processo, letramento é outro processo, ela vai dizer que são processos distintos, e os 2 juntos dão o conceito de alfaletrar, ou seja, alfabetizar letrando. Como vocês sabem, não é uma unanimidade essa forma de compreensão do que é a alfabetização, tá bom? Ela faz como distinção. Então, normalmente as bancas perguntam isso, né? Se para Magda Soares, alfabetização e letramento são processos simultâneos, complementares, idênticos, são processos distintos, ou seja, alfabetização é uma coisa, letramento é outra coisa, mas que acontecem de maneira simultânea, tá bom? Então são distintos, mas acontecem ao mesmo tempo, portanto, simultâneo. A alfabetização, para Magda Soares, é a aprendizagem inicial do funcionamento da língua escrita. É quando a criança aprende eu vou chamar de técnica, mas eu nem sei se ela escreve exatamente a palavra técnica no texto, não estou me recordando, mas é a apropriação de como a língua funciona, né? Assim, pelos linguistas. E o letramento são os usos da leitura e da escrita em práticas sociais. É por isso que ela fala que são processos distintos. Ela diz: uma coisa é eu aprender o funcionamento da língua, outra coisa é eu usar a língua. Então, para eu aprender o funcionamento, eu preciso fazer isso nos momentos de uso da língua, mas são coisas distintas. Então, é como se existissem momentos em que eu alfabetizo e momentos em que eu estou letrando, ou que a criança está sendo letrada. Por isso, processos distintos, tá bom? Por favor, quem estuda a Magda Soares vai falar, nossa, que redução aqui do pensamento dela. Mas lembrando, eu vou retomar isso muitas vezes, porque o meu compromisso ético me obriga a fazer isso.
Este vídeo se trata de uma síntese do pensamento. Então, existem muitos, né? Muitos argumentos e muitas considerações sobre o pensamento dela que eu estou desconsiderando, que eu estou deixando de lado nesse momento, para conseguir fazer um vídeo um pouco mais curto, embora não vá ficar tão curto assim, mas um pouquinho mais curto, tá bom? Então, por favor, né, entendam aí as necessidades também de elaboração textual oral, né, por isso. Então, a aprendizagem da língua escrita tem algumas camadas, é composta por camadas. Quais seriam essas camadas? O aprender o sistema de escrita alfabética é uma camada. Ler e escrever textos, ou seja, usar a língua é outra camada. Esta primeira camada, a alfabetização, né? Aprender o sistema de escrita que ela vai chamar de alfabético. Não são todos que concordam que nosso sistema de escrita é alfabético, mas tudo bem. Então, depois, ler e escrever textos é outra camada desse processo de ensino. Nesse processo, desculpa, de aprendizagem da língua, que é aprender a usar a língua. E uma última camada é pensar os contextos culturais e sociais de uso da língua, quer dizer, onde que eu uso determinadas formas ou construções escritas, onde eu uso outras, não é a mesma coisa, né? Nós sabemos bem disso, tá bom? Então, de maneira muito sucinta, é o pensamento geral da professora Magda Soares. Outro texto solicitado pela banca é o texto da professora Délia Lerner, intitulado Ler e Escrever na Escola, o Real, o Possível e o Necessário. Então, a temática básica deste texto é a leitura e a escrita que acontecem na escola, ou seja, ela está pensando num processo de ensinar e de aprender a língua escrita, né? A leitura e a escrita, mais precisamente. E o que é real nesse processo de leitura e escrita na escola? Que é muito difícil formar leitores e escritores. Isso é a realidade, né? Por quê? Porque historicamente ler e escrever não foi para todo mundo, foi para poucos. Todos nós que estudamos a história da leitura sabemos disso. A leitura e a escrita dentro e fora da escola respondem a propósitos distintos. Na escola, eu uso a leitura e a escrita para aprender a ler e a escrever, para aprender. E na vida fora da escola, eu uso a leitura e a escrita para me relacionar socialmente, para viver em sociedade e para uma série de funções. Me ajudar na memória, né? Apresentar informações à distância, enfim, uma série, né? Apresentar mensagens e tudo mais. Então, ela diz: uma dificuldade, um aspecto que torna difícil o processo de ensinar, de formar leitores e escritores, é porque os processos são distintos, né? As funções da leitura e da escrita dentro e fora da escola são distintas. Tudo bem, isso é o real, que é difícil. O que é possível, apesar das dificuldades que a gente tem? Conciliar as necessidades dentro da escola e fora da escola por meio da aproximação com as práticas sociais de leitura e escrita. Então, uma forma possível de transpor as dificuldades inerentes ao processo é nós articularmos isso que acontece fora da escola, né? Os usos sociais da leitura e da escrita fora da escola, com aquilo que é necessário ser feito dentro da escola, que é ensinar de maneira que o outro aprenda a ler e a escrever. Então, a conciliação é o possível. E o que é o necessário? Quer dizer, possível nós vamos ficar na área, né, na zona do que ainda, do que já existe e nós podemos fazer. E o que é necessário, ou seja, o que é preciso que nós criemos, que ainda não existe? Reconceitualizar a leitura e a escrita a partir das práticas sociais de ler e escrever, ou seja, atribuir um outro conceito. Reconceitualizar é dar um outro conceito ao que é ler e escrever, ou que é a leitura e a escrita. Não decodificação e codificação, né? Então, a leitura durante muito tempo, e para alguns, ainda é vista como decodificação. E a escrita como codificação. Ela vai dizer, precisamos dar um outro conceito para isso. Esse conceito de que a leitura é decodificação e a escrita é codificação é ruim. Por que eu estou usando muito essas palavras? Porque a banca, a VUNESP, normalmente, ou já perguntou muitas vezes,
em relação a esse conceito de leitura e escrita e colocou esses termos, né? Codificação, decodificação. Então, aqui eu tô querendo destacar bem para que vocês percebam que não é. Leitura não é decodificação e escrita não é codificação para Adélia Lerner, tá bom? E outra ação que é necessária é fazer da escola uma comunidade de leitores e de escritores, ou seja, um espaço em que a gente use, que a gente viva mesmo as relações de ler e escrever, não apenas para aprender a ler e a escrever, mas para ler e escrever de fato, com intencionalidade, para poder usar de fato essas duas formas, né, de comunicação, leitura e escrita, de fato, para nos relacionarmos com os outros seres humanos, tá bom? Bom, na esteira ainda da leitura, nós temos o texto da professora Isabel Solé, que apresenta sugestões de estratégias de leitura. Não sei se vocês estão observando, mas eu fui tentando colocar os textos numa sequência lógica de pensamento, né? Então, começamos com a Emília Ferreiro e a Teberoski, discutindo a questão do que é a alfabetização, fomos para a Magda Soares, alfabetização e letramento, depois seguimos para a professora Adélia Lerner, falando da leitura e da escrita, e agora estamos pensando em estratégias específicas da leitura e da escrita propostas pela Solé. Por quê? Porque a temática, né? A aprender a ler, eu falei leitura e escrita, estratégias de leitura só, tá, gente? Não de escrita, só de leitura. Porque aprender a ler é algo que precisa ser ensinado e precisa ser feito a partir de uma organização, tudo bem? Então, nós vamos saber como fazer isso. Bom, ela vai dizer o seguinte, que aprender a ler, portanto, demanda ensino, não é algo que vai acontecer naturalmente. Eu até arrisco a dizer, gente, que a VUNESP indicou esse texto da Solé, não só pela importância do texto, né, na história e também na nossa história da educação e tudo mais, mas porque nós estamos num momento, por exemplo, de plataformas estaduais que visam especificamente a questão da leitura, né, da fluência leitora e tudo mais. Acho que arrisco a dizer, não sei também se sim ou não, mas veja aí que existe talvez uma coerência em relação a isso. Bom, então aprender a ler não vai acontecer de maneira natural e espontânea, eu vou precisar ensinar, e este leitor, esse sujeito leitor, precisa ser entendido como uma pessoa, um sujeito, né, uma pessoa ativa diante do texto do outro, e não passivo que vai apenas decodificar o texto de outra pessoa. Portanto, ela defende um modelo interativo, né? Ou seja, de ação entre, interativa, ação entre, leitura. Então, modelo interativo de leitura. O que significa esse modelo interativo de leitura? Ela cita outros, mas ela defende o modelo interativo. Nesse modelo interativo, o leitor não simplesmente lê o escrito de maneira despretensiosa. Mas antes de ler, ele faz previsões sobre o que será que é, faz perguntas. Ele vai verificando ao longo da leitura se aquelas ideias iniciais, as hipóteses iniciais que ele estabeleceu, realmente vão sendo confirmadas ou não. E vai construindo interpretações sobre o texto. Então, a leitura é construção de interpretação sobre o texto, não decodificação, tá bem? A classificação dos tipos de texto podem ser, né? Ela apresenta um tipo de classificação para os textos. Então, ela diz, e aí ela vai pela classificação mais clássica mesmo, né? Os textos podem ser narrativos, quando são narrações, né, narrativas, podem ser descritivos, podem ser expositivos ou pode ser instrutivo, indutivo, né? Então, cada um desses tipos de texto tem características específicas. Então, vamos pensar aqui no mais diferentão entre eles, que é o texto instrutivo e indutivo. O que significa isso? É aquele tipo de texto que vai conduzir, ou que busca, né, conduzir a ação do leitor. Então, são as receitas, por exemplo, são textos instrutivos indutivos, ou mesmo os manuais. Então, faça isso, depois isso. Então, por meio daquela leitura, eu vou conduzindo, né? O autor daquelas instruções busca conduzir a ação do leitor,
tá bom? E os outros acho que são mais do nosso cotidiano, talvez eu não precise explorar com tanta ênfase. Por que que eu tô dizendo isso? Porque eu quero centrar a nossa atenção nas ações relacionadas à estratégia da leitura, né? Então, ela vai dizer: existem ações que nós fazemos antes da leitura. E nós temos que ensinar, tá? Por isso que ela diz ali que aprender a ler demanda ensino. Então, o professor precisa ensinar quais as ações ou qual a ação realizada antes da leitura. Por exemplo, ativar os conhecimentos prévios, fazer perguntas em relação a este texto que eu peguei em mãos. Eu vou até usar como exemplo aqui um texto que vai, assim, em outro sentido, não é um texto, é, é uma outra matriz teórica, mas tudo bem. Por exemplo, eu pego um livro como esse, né? Linguagem Escrita e Alfabetização na Era Digital, do professor Dagoberto Buin Arena, e aí eu pego esse livro em mãos e começo antes de ler, começo a pensar, nossa, por que o título? Quem é o autor? Onde está a sinopse? Cadê a foto? Veja o sumário. Tudo isso são ações que eu preciso ensinar para o meu aluno. Quer dizer, são as ações que nós fazemos antes de ler. Por quê? Por meio dessas ações eu estou ativando os meus conhecimentos prévios de leitura em relação ao livro. Durante a leitura, eu preciso elaborar questões, né, e fazendo perguntas e verificando se essas hipóteses iniciais que eu fiz, elas vão sendo confirmadas ou não. E por último, ou seja, depois da leitura, é necessário construir uma síntese interpretativa do conteúdo, da temática, da argumentação apresentada no texto. Quer dizer, vamos ver, o que eu pensei, será que era? Se confirmou ou não? Agora, no final, deixa eu ver o que eu sei sobre o texto esse texto lido, né? O que eu me lembro, qual a síntese? Pode ser escrito ou pode ser mental, tá bom? Mas eu acho que com essas informações também é bem possível que vocês consigam responder as questões do concurso. Na esteira ainda do pensamento relacionado, né? Ou da temática relacionada com a leitura e a escrita, a banca indicou o texto, gêneros textuais na escola, não, gêneros orais e escritos na escola, do Schnauli e do Dolls, tá bom? Então, a temática é exatamente essa, pensar nesses gêneros textuais, quer dizer, nós vimos que existem tipos, né? A Isabel Solé nos disse que existem 5 tipos de textos, 4 ou 5, e o Schnauli e o Dawes vão dizer, não são só tipos de texto, mas são gêneros, né? São gêneros textuais múltiplos, porque cada gênero responde a uma demanda de uso social, né? Não são elaborados ou estabelecidos desvinculadamente dos objetivos de escrita e de elaboração textual. Então, os gêneros são instrumentos. São instrumentos que permitem realizar certas ações em situação particular. Então, eu uso os gêneros, por exemplo, se eu quero escrever uma receita, eu preciso saber como organizar essa receita, quais são os elementos de conteúdo, quais são os elementos da forma deste texto, né? Então, não adianta eu simplesmente, veja, gente, como amplia muito a consideração quando a gente pensa em gênero, amplia muito do texto, por exemplo, da cartilha, ou de textos semelhantes aos textos de cartilha, em que a gente aprendia a escrever como se escrever fosse uma única coisa. Na verdade, nós escrevemos gêneros textuais. Então, nós precisamos ensinar para as crianças a escrever gêneros textuais e não textos como se fosse uma língua, né? Eu aprendo a forma ou a técnica e depois eu aplico. Na verdade, não existe texto desvinculado de gênero, tá bom? O texto é um gênero, o texto é elaborado a partir de um gênero textual. Então, é um instrumento, tá bom? Presta bem atenção nessa palavra, quando a gente pensar no gênero, eu vou até voltar. Presta bem atenção, porque a banca pode ser que pergunte, né? Então, qual a definição de gênero? Ela não vai perguntar exatamente assim, mas ela vai perguntar algo do tipo, né? Para Schnauli e Dolls, gênero é um instrumento. Um instrumento que permite que a gente faça ações particulares, né? Que a gente realize algumas ações. Quais são as dimensões do gênero? Quer dizer, o que constitui um gênero textual? O conteúdo. Então, os conteúdos fazem parte
dimensão do gênero, a estrutura comunicativa, quer dizer, a estrutura deste texto, a posição do enunciador, é um enunciador, quer dizer, quem está escrevendo o texto é alguém que participa da história ou participa daquela situação, está distanciado, que lugar, que posição esse enunciador ocupa nesse enunciado discursivo que é o, né, que compõe o texto. E um último aspecto em relação a essa temática é que ele, assim como a Solé fez, ele também agrupa os gêneros textuais em alguns tipos, né? Então ele vai dizer o narrar é uma ação, né? Mas ele vai puxar mais, ela fala de narrativa, que ele fala de narrar, porque ele está trazendo o sujeito enunciador. Né? Então, a ação de quem escreve, de quem compõe aquele texto. Então, é o narrar, a ação de relatar, argumentar, expor e descrever a ação, né? Descrição ou descrever a ação. Então, ele vai ampliar um pouquinho a ideia, né? Porque ele vai para uma outra linha teórica, um pouquinho diferente, da Solé, como nós vimos anteriormente. Tudo bem? Bom, eu falei ele, mas são eles, né? São dois. E agora nós vamos pensar algumas metodologias ou algumas temáticas específicas a conteúdos trabalhados ou conteúdos que fazem parte do currículo escolar. Então, nós vamos começar com a matemática. E aí, o texto indicado foi o texto da professora Kátia Smolli e da Maria Inês Diniz, que é o texto intitulado Ler, Escrever e Resolver Problemas, Habilidades Básicas para Aprender Matemática. Então, o tema, né, o tema do livro é exatamente a leitura, a escrita e a resolução de problemas matemáticos. Então, veja que elas ampliam também a nossa concepção corrente, embora já esteja bem sedimentada entre nós professores, a ideia de que os conhecimentos matemáticos, eles não acontecem apenas por meio, não acontecem, né, nem apenas e nem é isso mesmo, da resolução, de um conjunto, o aprendizado não acontece por meio da resolução de um conjunto de contas. Então, eu vou colocar um monte de continha para as crianças, para elas aprenderem a técnica de resolver, ou o algoritmo, melhor dizendo, e depois eu vou apresentar os problemas, né? Para elas aplicarem esse conhecimento técnico. Não é essa a ideia. A ideia é que nós ensinemos as crianças a lerem os problemas ou os enunciados matemáticos, a escrevê-los e também a resolvê-los, tá bom? Então, existe aí uma ampliação nesse sentido. Por que tudo isso? Para defender um tipo de aprendizagem que é um tipo de aprendizagem significativa, que por sinal é um conceito decorrente da teoria piagetiana, né? Que perpassa todos os autores praticamente que nós vimos até aqui. Não todos exatamente, mas praticamente todos. É possível resolver problemas matemáticos antes de saber ler e escrever. Essa informação é importante porque muitas vezes a gente entende que só é possível resolver problemas matemáticos depois que a criança souber ler. Mas elas vão escrever o seguinte: o próprio adulto pode ler. E na verdade, gente, as crianças já resolvem problemas matemáticos muitíssimo antes de saber ler e escrever, em alguns casos, muito antes mesmo de entrarem na escola. Quando as crianças têm uma caixa de bombom e 3 crianças para dividir essa caixa de bombom, não tenham dúvida que elas vão encontrar uma estratégia para que todas comam e que todas saiam satisfeitas. Né? Então, veja, elas não precisaram aprender o algoritmo da divisão para resolver ou para utilizar os conhecimentos matemáticos na sua vida cotidiana, na sua vida prática cotidiana, tá bom? Isso a banca já perguntou, tá, gente? Se as crianças precisam primeiro aprender a ler, só é possível resolver problemas matemáticos quando sabe ler e escrever, enfim, as alternativas. A ideia é que não, que mesmo antes de saber ler e escrever, as crianças já resolvem problemas matemáticos. E quais são os caminhos metodológicos para ensinar a ler, a escrever e a resolver problemas matemáticos? Primeiro, ou um deles, né? Explorar ideias matemáticas, como essa que eu acabei de dizer. Nossa, se tivesse uma situação assim, como vocês fariam? Isso é a exploração de ideias matemáticas e outras, tá? Tô sendo aqui bem genérica. Um outro encaminhamento metodológico é pensar nas diferentes formas de perceber a realidade, né? Então,
Quando isso se efetiva? Quando eu possibilito que cada criança ou que cada uma das crianças da turma respondam aquelas situações ou aquela situação proposta da maneira que que melhor corresponda aos seus conhecimentos adquiridos. Tudo bem? O desenvolvimento do prazer e da curiosidade matemática também é um encaminhamento metodológico necessário, ou seja, não chegar apenas ensinando, né, apresentando, expondo, mas dando chance das crianças pensarem, buscarem alternativas, tentarem a sua maneira. Possibilitar comunicação em aula, ou seja, precisa de muita comunicação, de muita troca verbal, né? As pessoas precisam conversar, as crianças precisam falar, como você fez? E eu? Ah, eu fiz assim, por causa disso, por causa daquilo. Bom, representação pictórica, ou seja, desenhos que representem a resolução dos problemas, né? Quando as crianças são menores, então a exploração ou o ensino, né? Na verdade, a aprendizagem, porque elas são piagetianas, né? A aprendizagem da leitura, da escrita e da resolução de problemas começa já na educação infantil. E como que elas representam o que elas pensaram? Por meio da linguagem que elas melhor dominam, que é o desenho, ou a linguagem pictórica, tá bom? Pictográfica. Quando elas já dominam a leitura e a escrita, a leitura e a leitura compartilhada de situações, problemas, ou desculpa, quando elas dominam, não, quando elas ainda não dominam, então como que elas vão se apropriar entender o que é para ser feito ou a situação para ser solucionada? A partir da leitura compartilhada, que eles vão chamar de leitura compartilhada, né? De situações, problemas feitas pelo professor. E um último encaminhamento metodológico é a escrita de formas de resolução, aí sim, quando elas já dominam a escrita, né? Ou mesmo antes de dominar a escrita, o professor pode ser aquele que escreve a síntese do pensamento da turma, né? Nós habitualmente chamamos na escola de escriba, né? O professor que escreve, que registra o texto oral elaborado pela turma. Tá bem? Então, essa, de maneira muito sintética, né, é o pensamento da Smolly e da Diniz no livro solicitado. Bom, vamos pensar um pouquinho agora sobre o ensino de ciências. E a professora Ana Maria de Carvalho vai trazer, para pensar o ensino de ciências, a SEI, né? A metodologia SEI, ou seja, sequências de ensino por investigação. É possibilitar que os alunos dominem, se apropriem dos conhecimentos científicos, das ciências naturais, né? Por meio de uma sequência de ensino investigativa, que possibilite a investigação. Então, fica atento a isso, tá, gente? SEI, segundo a definição da professora Ana Maria de Carvalho e da professora também que vai vir na sequência, que é a Lúcia Helena Saceron, significa isso, uma sequência de ensino por investigação e não por exposição, por exemplo, em que o professor vai falar, nem mesmo por demonstração. Também tem momentos, tá? De exposição oral pelo professor e demonstração. Mas aqui a investigação está centrada na ideia de que a criança vai investigar, vai fazer as tentativas, assim como nós vimos anteriormente, né? Porque ela também parte da teoria piagetiana, não só, mas também. Vou falar assim de maneira geral, né? A professora Ana Maria de Carvalho, ela assenta suas pesquisas em teorias que veem o sujeito como um sujeito ativo e não passivo. Bom, ela defende, portanto, um ambiente investigativo, não investigativo nas aulas de ciências. Então, uma aula de ciência investigativa. Qual é o objetivo? A alfabetização científica, ou seja, a ampliação da cultura e da linguagem científica das crianças. Existem algumas atividades chaves para a gente conseguir atingir esse objetivo, que é a alfabetização científica. Uma delas, resolução de problemas, desde que sejam problemas contextualizados, ou seja, o mais próximo possível da realidade dos alunos. Atividades de sistematização, ou seja, leitura de textos com embasamento científico que ajudem os alunos a perceberem se esse problema resolvido anteriormente, né, e com seus conhecimentos, a partir de seus conhecimentos, estão coerentes com o que os cientistas já sabem sobre a temática ou não.
E por último não, né? Mais uma atividade-chave é a contextualização e o aprofundamento do conhecimento no dia a dia. É o último mesmo, são essas 3 ações. Por quê? Primeiro, o aluno vai resolver o problema de maneira contextualizada. Depois, ele vai pensar nas atividades de sistematização a partir de leituras, vai pensar, vai ler, vai estudar o texto. E num terceiro momento, esse conhecimento, esse problema resolvido inicialmente, vai ser novamente retomado, mas agora a partir daquilo que foi estudado nos textos. Então já aparece como uma contextualização e um aprofundamento, né? E aí é possível que de fato o ensino aconteça por investigação. E um último elemento que ela apresenta no texto é um artigo, né? No artigo que ela escreveu, artigo não, desculpa, é um capítulo de livro, é sobre a avaliação e a autoavaliação. Então, primeira coisa, sempre que aparecer no concurso o conceito de avaliação, eu arrisco a dizer que sempre, porque é o que me parece mais hegemônico na atualidade. O conceito de avaliação predominante hoje é o conceito de avaliação formativa. Por quê? Porque a avaliação, diferente de ser formativa, ela é somativa. Então, cuidado, viu, gente, que a banca gosta de fazer essas pegadinhas assim de palavras muito parecidas, mas formativa é porque a avaliação se caracteriza como como um caminho para orientar as ações de ensino e, portanto, para resultar em aprendizagens. Quando a avaliação é somativa, é quando o professor ensina o conteúdo, aplica a avaliação, vê o resultado dessa avaliação e simplesmente atribui uma nota e continua o processo de ensino como se nada tivesse acontecido em relação aos resultados obtidos na avaliação. Então, a avaliação constata, por meio da avaliação, o professor constata que os alunos não aprenderam um determinado conceito científico. E aí o professor, mesmo assim, continua indo para frente, porque o livro didático já está no outro capítulo, já está em outra temática. Este modelo caracteriza uma uma avaliação somativa. Diferente deste modelo que eu estava dizendo, em que a avaliação se caracteriza como um norte para as próximas ações do professor, tá bom? E dos alunos. E além da avaliação, a professora Carvalho também defende o conceito de autoavaliação, quer dizer, não é só o outro avaliar o meu trabalho, ou o que eu fiz, ou a forma como resolvi o problema, mas eu também aprender como avaliar aquilo que eu fiz, como avaliar se eu aprendi o conteúdo ou não, enfim, tô falando conteúdo só, mas é muito mais do que isso. Tudo bem? Ainda em relação ao conhecimento científico, né, ao ensino de ciências, a professora Lúcia Helena Saceron, que inclusive escreve muitos textos com a professora Carvalho, Ana Maria de Carvalho, ela também vai na mesma linha de pensamento. Então, o tema deste artigo, no caso dela, deixa eu verificar, é um artigo científico, né? É a alfabetização científica também e o ensino por investigação e argumentação. Vocês veem que são muito coerentes, né? Então, ela vai dizer que existe um processo de alfabetização, de letramento ou de enculturação científica, que significa o quê? Possibilitar o contato dos alunos com saberes científicos, tá bom? Ou seja, que eles estabeleçam relações e condicionantes e compreendam os condicionantes dos conhecimentos científicos. Ela diz, dentre esses termos, alfabetização, letramento ou enculturação, ela me parece que fica mais com o termo alfabetização mesmo, tá bom? Qual é o objetivo, portanto? Analisar e validar cientificamente situações para que os professores possam tomar decisões e se posicionar diante delas. Os professores não, os alunos. Então, os alunos vão ser apresentados a problemas por meio a partir dos quais eles terão que analisar e validar cientificamente, por isso a leitura é muito importante, né? Validar cientificamente essas situações para que eles tomem decisões e para que eles se posicionem diante delas. O método, portanto, é assim como a professora Carvalho, o ensino por investigação,
sequência de ensino investigativa ou por investigação, e os eixos, desculpa, que compõem essa alfabetização científica são a compreensão de conceitos científicos básicos, é isso que nós precisamos ajudar que os alunos se apropriem, a compreensão da ciência e da sua prática, quer dizer, não é só entender os conceitos científicos, os conceitos das ciências naturais, mas como que eu faço? Quais são os procedimentos para chegar nesses conhecimentos? Por isso a investigação, porque a investigação é o método científico básico, né? E também a observação, enfim, são várias ações. Mas a criança, né, precisa, nesse processo de alfabetização científica, compreender a ciência e como fazer, como que é o procedimento científico, né, a sua prática. E um último eixo da alfabetização científica é a compreensão das relações entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, para que a criança entenda e se aproprie da ideia de que o conhecimento científico não está desvinculado dos desenvolvimentos sociais, dos movimentos, né, sociais, históricos e culturais. Então, por exemplo, o desenvolvimento tecnológico possibilita descobertas científicas que não poderiam acontecer se não houvessem alguns instrumentos. Por exemplo, vamos pensar aqui no caso do microscópio. Então, a partir da invenção do microscópio, o homem pôde compreender o mundo científico, o mundo natural, biológico, de uma maneira diferente do que ele fazia até então. Então, os avanços tecnológicos que também estão relacionados com os avanços, né? Nem sempre é avanço, mas com as transformações sociais, ambientais, tudo isso está composto, compõe um todo. E é muito importante que a criança perceba isso, porque senão ela decora apenas os fatos científicos e entende muitas vezes que eles são estáveis no tempo, né? Estáticos no tempo. Mas não são. Então, as transformações aí são constantes e contínuas, assim como é a transformação nossa e da humanidade, tá bom? Então, esses dois textos para a gente pensar a questão do conhecimento ou do ensino das ciências. E a Castelar e a Vilhena vão trazer para nós considerações sobre o ensino de geografia. Então, vimos matemática com a Smole Diniz, vimos ciências com os dois textos da professora Carvalho e da professora Saceron, e agora vamos ver geografia com as professoras Castelar e Vilhena, tá bom? Então, a defesa é uma defesa de uma educação geográfica. Tem vários textos, viu, gente? Vídeos das professoras, acho que da Castelar eu vi mais, da Vilhena, eu estou tentando lembrar, mas acho que tem também. Vários vídeos muito significativos delas no YouTube e acho que ajuda também. Se quiser ouvir elas mesmas falando, né? Acho que vale a pena consultar esses vídeos também. Vocês vão ter uma aproximação melhor com o pensamento das autoras, além dos que vocês já vêm fazendo por meio dos estudos, né? Então, a defesa por uma educação geográfica. Veja que não é um ensino só, né? Mas uma educação. Nós pensarmos o mundo, né? As nossas vidas, enfim, desenvolvermos essa capacidade de perceber o mundo geograficamente. O desafio é a construção da ideia de espaço como dimensão cultural, econômica e social. Ou seja, o espaço não é só o espaço físico, mas é o espaço que tem dimensões culturais, dimensões econômicas e dimensões sociais também. Portanto, elas fazem uma crítica ao ensino mnemônico da memória, o ensino só da memorização, e informativo. Porque se eu faço um ensino que demanda apenas memória e informação, eu não possibilito essa educação geográfica que é o que elas defendem. Um exemplo de ensino mnemônico e informativo é o que muitos de nós vivemos em relação à geografia, que é decorar estados e capitais do país. E aí cair isso na prova, e a professora solicitar isso na prova, né? O estado A, qual a capital? O estado B, qual a capital? Veja que isso é muito reduzido, é um ensino muito reduzido se comparado a essa ideia de pensar o espaço como uma dimensão cultural, econômica e social.
E elas também defendem um letramento geográfico. Nós acabamos de ver o letramento científico, né? E elas a alfabetização científica, e elas defendem o letramento geográfico, pensando o letramento também nos moldes do pensamento da Magda Soares, que é o que seria o letramento geográfico? O desenvolvimento do raciocínio espacial, que acontece, por exemplo, por meio da linguagem cartográfica, da consciência geográfica. É muito interessante, né? Porque às vezes a gente pensa que tem um conhecimento geográfico muito grande, muitas vezes a gente não tem. Eu sempre conto essa história em aula, que eu entendi o conceito real, o conceito, né, mesmo, de cidade, na primeira viagem que eu fiz de avião, eu fiz uma viagem à noite, e quando o avião decolou, e eu olhei pela janela e vi um desenho no chão, né? Assim, um desenho formado pelas luzes da cidade. E aquilo foi assim um processo síntese, né? Porque eu já vinha estudado, mas eu estudava como? Como a escola ensinava, de maneira mnemônica e informativa. Então, cidade é composta por zona urbana, zona rural, tal, tal. Quando eu vivi essa experiência, foi que eu consegui integrar e talvez, né, assim, possibilitar esse conceito, a formação de fato do conceito de cidade, tá bom? Então, por quê? Porque no fundo nós não temos um desenvolvimento cartográfico da consciência geográfica tão amplo quanto poderíamos ter, por conta das formas de ensino, infelizmente, mnemônicas e informativas, tá bom? Então, elas, assim como os demais autores, né, das metodologias vistas, defendem uma aprendizagem significativa que demanda prática de ensino dinâmica, metodologia que possibilite a construção de conhecimentos pelos alunos e também a relação entre situações cotidianas e conhecimentos científicos. Essa ideia de aprendizagem significativa é uma ideia decorrente, sobretudo, da teoria piagetiana, mas não só, né? Assim, mas de maneira geral, os autores que nós estamos estudando partem desta teoria, tá bom? E para nós finalizarmos aqui o nosso estudo em relação aos conhecimentos específicos, eu vou destacar o pensamento geral apresentado ou organizado no livro, né? Não, apresentado no livro, organizado pela professora Andréia da Silva, que trata da temática do ensino de história nos anos iniciais do ensino fundamental. Então, o que que ela vai escrever no livro, né? Ela escreve 2 capítulos, mas os alunos escrevem os demais capítulos. Ela vai defender a ideia de que de que é necessário a inserção de sujeitos esquecidos na história oficial. Então, ao longo de cada um dos capítulos, né, os autores vão resgatando e vão apresentando informações históricas sobre negros, sobre indígenas, sobre as mulheres, que são os 3 sujeitos esquecidos na história oficial. Então, a história oficial é uma história de homens brancos, sobretudo europeus, né? Homens brancos e, sobretudo, europeus. E os outros sujeitos da história ficam subsumidos nessa história oficial e também quase apagados dos textos de história. Então, se quiserem confirmar isso, basta pegar qualquer livro de história de primeiro ao quinto ano, que nós vamos ver isso com muita frequência, né? Parece que a história foi construída por homens brancos só. Enfim, e aí o que que eles fazem, né? Assim, o que que eles vão analisando? Livros e outros documentos, mas existe um traço comum de característica nos livros didáticos, que são os livros escritos pelos alunos, e nos manuais de ensino, que são os textos para professores. É triste, mas eu vou falar, né? Então, assim, ela afirma no livro. Tanto o autor do prefácio quanto a própria professora Andréia afirmam que a história é uma disciplina, enquanto disciplina escolar, tá? Que não é prestigiada nem no curso de formação de professores, ou seja, nem no curso para professor da educação básica 1, ou seja, o curso de pedagogia, e nem no curso de licenciatura em história. Porque em licenciatura em história, a maior preocupação, no geral, por favor, né? Porque existem boas iniciativas diferentes disso, mas no geral a ênfase são nos conteúdos históricos.
E no curso de pedagogia, a ênfase é mais na leitura e na escrita, no ensino da leitura e da escrita e no ensino da matemática. E essas outras disciplinas, elas acabam ficando um tanto quanto desprestigiadas, tá bom? Neste currículo. Então, o que eles estão defendendo é quem vai pensar o ensino da história de primeiro ao quinto ano. E essa é o grande objetivo que eles têm na escrita deste livro, né? Com a escrita deste livro. Bom, pelas análises que os autores realizaram, eles percebem que existem algumas características gerais ou características similares em livros escritos para as crianças, que são os livros didáticos, e nos livros que foram escritos para os professores ensinarem as crianças, que ensinam os professores ensinarem as crianças. Primeiro, o privilégio de fatos políticos singulares, como se as coisas tivessem acontecido assim pontualmente. Então, no dia 22 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil. Sem contar que, enfim, todo o percurso, todos os trâmites, né, que aconteceram antes disso, enfim. Então, isso é pensar, privilegiar fatos políticos singulares, tá bom? Pontualmente. Outra característica desses textos, né, didáticos é pensar ou apresentar o passado em perspectiva cronológica e linear, como se a história não fosse feita, fosse composta por um movimento histórico, né? Mas parece que nós estamos sempre avançando, sempre em linha contínua e linear, né? Normalmente ascendente. Então também é um equívoco. Uma outra característica equivocada é a representação estereotipada de grupos sociais. Então, os negros são, os indígenas são, e nem é assim, muitas vezes aparece o índio, né? Não o indígena. Os indígenas são, como se todos os indígenas fossem iguais e pensassem da mesma forma e fizessem os mesmos rituais, enfim, vivessem a mesma cultura. Não é real. E por último, né, eles vão apresentar no livro boas iniciativas. Uma delas é a apresentação do cubano José Martí e também de jogos didáticos para a formação de professores. São formas aí de nós pensarmos para além, né, dessas limitações que acontecem no ensino de história. Bem, de maneira geral, é isso que eu preparei para vocês. Desejo muito ser útil e possibilitar e contribuir com as reflexões e os estudos que vocês estão fazendo, e, acima de tudo, que a preparação para o processo seletivo se caracterize de fato como um momento de desenvolvimento pessoal de cada um de nós, né? Então, assim, a minha sugestão é que sempre leiam o texto para além daquilo que é a sua aparência mais visível, né? Então, só do conteúdo do texto, mas busque sempre que possível compreender o autor, a sua matriz teórica, a relevância daquele texto no conjunto de textos escritos por aquele autor, e isso vai contribuir muito para uma prática pedagógica de fato alicerçada em conhecimento científico e que possibilite o desenvolvimento de todos os envolvidos, adultos e crianças, tá bom? Eu desejo muito sucesso para vocês e um grande abraço.